A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 8 de dezembro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Vamos falar das relações entre as competições de videogames e o esporte. Entrevistamos Márcio Pereira da Silva, professor de Educação Física, e André Bufo, jogador virtual, que deram suas opiniões sobre o tema. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa do Observatório do Esporte teremos a participação de Zeca Marques, Carlos Napolitano, Tuca Américo, João Paulo Benini e eu, Luiz Moraes. E vamos aos destaques dos integrantes da mesa, começando por Zeca Marques. Um grande abraço aos amigos do Observatório do Esporte, aos amigos da mesa. Falarei sobre goleiro Marcos, São Marcos do Palmeiras, Roger Federer no Brasil, aeroporto de Cumbica em São Paulo e a fórmula de gestão do Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí acabou o programa, Zeca. Nós vamos ouvir agora os destaques de Carlos Napolitano. Na mesma linha aí do Zeca, eu vou falar um pouco sobre a torcida do Corinthians na última segunda-feira no aeroporto lá em São Paulo e também do acontecimento da segunda-feira, um discurso de um representante da TV Globo na festa da entrega dos prêmios do Brasileirão. E eu passo a bola agora para Tuca Américo, que está preocupado com o tanto que Zeca Marques vai comentar no programa de hoje. Tô muito preocupado, o tempo é curto e o Zeca fala muito, viu? Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre 4 atletas que tiveram suas medalhas caçadas nos Jogos de Atenas em 2004 e um abraço pro meu amigo Sérgio Bruno Trivelato, que está contando com David Beckham no Flamengo. Temos muitos destaques, mas vamos ouvir também o de João Paulo Benini. Eu quero falar de 2 eleições, uma que já aconteceu nessa semana, a eleição no Flamengo e o seu resultado para as políticas de esportes olímpicos do Flamengo, e também da eleição no Palmeiras e o futuro cargo de gestor de futebol, um diretor de futebol remunerado que os candidatos estão querendo trazer para o clube de Palestra Itália. Luiz Moraes, seus destaques. Eu vou pedir a sua permissão, João Paulo Benini, para falar de basquete hoje, falar do recorde do Anderson Varejão na NBA, também da indefinição da data do final do Campeonato Paulista e, como um gremista que sou, falar da Arena do Grêmio, que vai ser inaugurada neste sábado, mas não com tanto otimismo e sim com algumas críticas quanto a esse evento. Momento histórico, o Luiz não falará de automobilismo hoje? Tá em férias, né? Tá em férias, tá certo. Bom, direto e reto com o Zeca Marques. Zeca, seus destaques, vamos comentar um pouquinho mais sobre os temas que você traz à mesa. Bom, antes de dizer que o automobilismo não está em férias, porque teremos a corrida do milhão ainda em Interlagos, e Rubens Barrichello vai correr com um capacete com os emblemas do Corinthians. Bom, primeiro um abraço, um aplauso, na verdade, para o goleiro Marcos, São Marcos, que faz o seu jogo de despedida na próxima semana, quarta-feira. E o Marcos na quinta-feira, na última quinta-feira, ele fez um encontro com a imprensa no centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo. Alguns jornalistas cobraram pênaltis e ele ficou ali para defender. E depois ele, numa coletiva de imprensa, muito divertido, muito espontâneo como sempre, perguntaram como é que ele queria ficar lembrado para o futebol. E ele disse a seguinte frase de maneira muito singela, né? Eu queria que ficasse lembrado como uma pessoa decente que passou pelo futebol. E eu acho que o Marcos conseguiu. Eu acho que nós vamos ter sempre o Marcos na nossa lembrança como uma pessoa decente, uma pessoa de qualidade, um grande goleiro, campeão mundial em 2002 pelo Brasil, titular da seleção brasileira, e uma pessoa muito espontânea e muito honesta, né? Tanto é, João Paulo, que eu tenho certeza que se ele aparecesse agora nas portas do Parque São Jorge, ele entraria. Não haveria oposição dos corintianos para o Marcos entrar no Parque São Jorge. Eu acho que seria muito bem recebido. Acho que a história do Marcos, ela é muito ligada ao Palmeiras, mas ela ultrapassa as barreiras da Rua Turiaçu, que é onde fica a sede do Palmeiras. O Marcos, ele se tornou um personagem do futebol
que eu acho que mesmo numa torcida organizada do Corinthians, teriam aqueles mais fanáticos, que aqui não pode, aqui não vai entrar, porque é palmeirense, não sei o quê. Mas acho que o bom senso, até nesses lugares, prevaleceria e ele seria bem recebido. Então que o goleiro Marcos, né, ele estava preocupado porque quando o jogador de ataque faz despedida, sempre faz gol. E quando o goleiro vai fazer a sua despedida, provavelmente ele vai levar o gol. Ele estava dizendo que torce para que não leve gols e se ele levar muitos gols, ele vai fazer uma nova despedida ano que vem. Então fica aí um aplauso para o Marcos, que seja feliz agora na sua aposentadoria. Já engordou bastante depois que ele encerrou a sua carreira. Segundo ele, 8 quilos. 8 quilos porque foi com muita feijoada, muito churrasco todo dia, né? Bom, uma outra lembrança, nós estamos aqui por força de um patrocinador do Roger Federer. Roger Federer está fazendo um tour aqui no Brasil e jogou na última quinta-feira com o nosso Tomás Bellucci, amigo de Fábio Fleury, diretor do programa, e o Bellucci venceu o jogo por 2-1. Né? Bellucci sempre ganha quando são amistosos, quando não vale para competição, para torneio da ATP. Agora o que eu acho interessante é que mais uma vez utilizou-se um ginásio, dessa vez foi Ibirapuera, em São Paulo, para fazer um jogo de tênis. Haverá novos jogos, mais jogos ainda. Teremos Serena Williams, a Maria Esther Bueno no jogo de exibição, Tsonga, o francês. Azarenka, Sharapova. Então é um elenco de elite. A Bela Russa. A Bela Russa. Bela Russa e a Bielorrussa, né? Nós vamos ter aqui a nata do tênis mundial, quer dizer, alguns dos principais tenistas masculinos e femininos, e acho que isso faz muito bem pro tênis, assim como nós já tínhamos comentado aqui há 2 semanas, aquele jogo de exibição no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, entre o Gustavo Kirten e o número 1 do ranking, o Djokovic. Talvez o Bellucci tenha ganho o jogo do Federer, porque o Federer na tarde de quinta-feira foi comer um sanduíche de mortadela lá no Mercadão. No Mercadão em São Paulo. Acho que pesou. Deve ter pesado um pouco, então tá aí a explicação. Ô Zeca, só uma consideração em relação a esse tour desses grandes tenistas no Brasil. Eu só acho que a organização do evento pecou num ponto. Organizou muito bem. Agora, um ingresso para cada noite a R$500, o preço mais barato para ser comprado nessa semana. E venhamos e convenhamos, o brasileiro ainda não tem aquela tradição de comprar com uma antecedência muito grande. Na época que começaram a ser vendidos, estava ao preço de R$350, que já não é barato, nem um pouco. E agora a R$500 por dia fica complicado. Você não consegue popularizar o esporte ou trazer uma nova torcida a um preço desse. Você não deixa as camadas médias e baixas da população prestigiarem um evento. Isso é mais grave porque é um evento que faz parte de um patrocinador. O patrocinador que dá o nome, inclusive, ao tour do Roger Federer, né? Então, concordo com você. Acho que já que há um patrocinador, uma multinacional por trás disso, poderia haver, pelo menos em alguns jogos, né, preços mais baratos. Eu acredito que deveria ter alguma exibição, alguma coisa grátis, no espaço maior, né? Porque eu participei de uma banca de conclusão de curso do Matheus, isso? Matheus Fontes, e ele estava descrevendo o preço de um ingresso em Roland Garros, que é uma coisa extremamente absurda. Você pagava o equivalente a R$2.000 para sentar na última fileira lá do alto, né? Então, infelizmente, para cada jogo. Para cada jogo. Lógico que no jogo com atletas de ponta, né? Tem os jogos preliminares, tá, os qualifiers, que são mais baratos. Mas quando você põe na ponta do lápis para ver uma figura dessa, eu não estou defendendo o custo, mas se você quiser ver, vai ter que pegar um avião e ir para a França, pagar não sei o que. O grande problema é nós não termos aqui torneios de expressão, né, também. Exato. Mas, infelizmente, com a ascensão da classe C, quer dizer que você também tem uma classe A e B bem maior que pode pagar isso. Bom, o Carlos Napolitano vai falar sobre isso, eu só vou adiantar, Carlão. Eu estava em São Paulo na última segunda-feira e às 19h15, horário do telejornal local da Rede Globo, o SPTV, o SPTV abriu com a notícia de que o Corinthians iria embarcar para o Japão em Cumbica e mostrou a movimentação da torcida que já iria fazer a despedida no aeroporto. E começou, inclusive, no CT do Corinthians, mostrando a movimentação da torcida. João Paulo aqui está me provocando, dizendo que eu estou com dor de cotovelo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as autoridades paulistanas sabiam com muita antecedência que haveria um grande fluxo de pessoas para o aeroporto de Cumbica. E não conseguiram saber organizar uma cerimônia de despedida que não complicasse, que não interferisse na vida do cidadão comum que iria para o aeroporto buscar familiares e amigos ou queria simplesmente embarcar.
Então houve dezenas de voos atrasados porque as pessoas não conseguiam chegar ao aeroporto, as tripulações não conseguiam chegar ao aeroporto para embarcar e fazer os seus voos para o exterior. Alguns passageiros perderam voos. Então, eu acho que o Corinthians mostra a sua grandeza cada vez mais com esse fanatismo, essa idolatria da torcida. É algo admirável isso. Inclusive estamos vendo isso no Japão também. Agora, eu acho que aí não é tão culpa da torcida, mas também uma certa omissão das autoridades de não saberem organizar aquilo e disciplinar. E de até, se for o caso, não permitir que aquele fluxo de pessoas chegasse até dentro do aeroporto. Aí os números são um pouco divergentes. Alguns disseram entre 5 mil, outros disseram 15 mil pessoas. Né? É impensável imaginar 15 mil pessoas, torcedores, fanáticos, que estão lá não para usufruir do serviço do aeroporto, mas para torcer. E a gente sabe, quando a massa se une para vandalizar. Né? Então acho que houve cenas lamentáveis. E aí fica aqui só o meu repúdio, porque às 7h15 da noite, o SPTV, o telejornal da Globo de São Paulo, já mostrava e já previa a manifestação que haveria. E não houve tempo e não houve condições de se organizar a manifestação. Ô Zeca, a minha fala seria mais ou menos nesse sentido. A gente tem que valorizar a torcida do Corinthians, que se organizou para isso. Foi uma bonita festa, né, uma demonstração de amor para o time. Só que eu também faria essa crítica às autoridades da Polícia do Estado de São Paulo, que não conseguiram organizar. E a notícia dessa invasão corintiana no aeroporto não foi dada só no Jornal das 7, foi dado antes. Né? Então todo mundo já sabia que teria não precisava de bola de cristal, fluxo, né? De 15 mil torcedores, 5 mil torcedores, sei lá o que for, para fazer uma organização nesse sentido. E a sorte ainda que não foi pior a complicação de trânsito, porque eles saíram do CT Joaquim Grava, né? Que é do lado. Muito próximo ao aeroporto. Se saísse do Parque São Jorge, teria engarrafado o restante da cidade inteira. Mas teve uma cena aérea mostrada no Jornal da Globo, se não estiver equivocado, que mostra o ônibus do Corinthians indo em direção ao aeroporto em marcha lenta. Então devia ter um batedor e fazer com que o ônibus corresse um pouco mais, para que o fluxo de veículo também fosse junto com a delegação do Corinthians. Não devagar, parecia um féretro, né? Parecia um enterro e não uma... Não, féretro fica pra volta, Carlão. E aí eu ia comentar também, Zeca, dependendo do resultado, e imaginando que o Corinthians seja campeão do mundo, tem que fazer uma organização, eles vão ter 30 mil pessoas lá. 30 mil é pouco, vai ser feriado. E assim, o que eu gostaria de colocar é que o direito de reunião, de manifestação coletiva, é de todo mundo, só que isso tem que ser comunicado. A autoridade policial, a autoridade do município. Eu não sei a cidade de São Paulo, mas a Zona Leste vai ser feriado se o Corinthians ganhar, vencer. E assim, todos têm direito a se reunir, a fazer manifestações, que forem pacíficas, mas ali talvez não tenha havido a comunicação, a autoridade policial comunicando a torcida organizada que eles iriam nesse volume de pessoas. Na semana passada eu sugeri aqui o nome de Juarez Xavier para coordenar... chefe da delegação do Corinthians. Ele aceitou prontamente. Ele disse que o programa está muito anticorintiano. Eu não acho isso. Anticorintiano é o que eu vou dizer agora. A gente discutiu o patrocínio da Caixa, entrevistamos várias pessoas, esquecemos de dizer que a Caixa Econômica Federal, além de ser a detentora do Fundo de Garantia e dos repasses do governo federal para habitação, crédito à habitação, a Caixa tem o monopólio das loterias no Brasil. Então, quando você joga na Mega Sena, na Loto, na Loteria Esportiva, na Time Mania, esse dinheiro é controlado pela Caixa. Mais uma razão para que essa empresa pública ela torne públicas também as discussões sobre como vai empregar os seus patrocínios em clubes privados. Diga, João Paulo. Só uma parte que desde que foi anunciado o patrocínio da Caixa ao Corinthians, e acho que com razão as pessoas pedem que o contrato seja um contrato limpo, claro, que todos tenham acesso. Transparente. Transparente. Acho que isso é inegável, tem que ter. Agora, os cardeais do Morumbi, os diretores do São Paulo, desceram as críticas em cima desse contrato assinado. Só se esqueceram que durante os anos de 84, 85 e 86, período em que o Falcão jogou no São Paulo, o Falcão a partir de 85, se eu não estiver equivocado, sim. A Caixa, com a Caixa Seguros, foi o patrocinador master do São Paulo durante 3 temporadas. Então acho que assim, a gente não pode jogar a pedra na vidraça dos outros se a nossa vidraça, o vidro é bem fininho. E no caso da diretoria do São Paulo, eles esqueceram da sua própria história para criticar um contrato atual. O que tem que ser mostrado a partir do momento que assinou o contrato e a partir do momento que vencer cada ano do contrato, olha, o retorno de mídia que nós tivemos
com investimento foi esse. Mas a minha crítica não é só isso. A minha crítica é que não se deve fazer investimento desses num banco público, 100% público, o maior banco da América Latina, 100% público, não se deve fazer um investimento desses num clube. E aí, a minha crítica não vai só ao Corinthians, vai ao Atlético Paranaense, vai ao Avaí, vai a todos os clubes que têm patrocínio da Caixa. Porque eu acho que a Caixa tem que investir no esporte de outra maneira, né? Mas enfim, já discutimos isso. Passo a bola para o meu amigo Carlos Napolitano, porque o que eu vou falar sobre o futebol brasileiro está dentro das suas considerações sobre o diretor de esportes da TV Globo. O assunto sobre a torcida do Corinthians, eu acho que é um aplauso vaia, né? Um aplauso pela manifestação bonita que foi até um determinado momento e depois uma vaia pela baderna ocorrida. Mas eu acho que nós já falamos isso aqui, e então já passo para o segundo item, que foi um discurso proferido pelo presidente e diretor da Globo Esporte, o senhor Marcelo Campos Pinto, que endureceu o discurso em relação aos clubes de futebol. Todos sabem que a TV Globo é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, e esse executivo da Rede Globo, ele exigiu algumas providências dos clubes do Campeonato Brasileiro. Uma delas, melhoria no gramado para melhorar o espetáculo, e talvez a principal delas, privilégios nas transmissões dos jogos. Privilégios no sentido de ter repórteres das organizações Globo dentro do campo, no limite do gramado ou no limite de uma zona mista ali de entrevistas. Isso é também um aplauso. É louvável que uma empresa que invista R$1 bilhão exija determinados direitos, mas é também criticável se a gente for pensar que isso vai excluir das transmissões várias emissoras, repórteres. Isso aí pode ter um prejuízo até no mercado de trabalho de radialistas, de profissionais de jornalismo. Mas, Carlão, é justamente isso que a Globo já faz com as transmissões do basquete e do vôlei, que eles têm a exclusividade. Eu que, os companheiros sabem, trabalho nas transmissões do basquete aqui de Bauru. Em jogos que tem a Sport TV, a gente é proibido de entrar em quadra. Os jogos que tem a ESPN, nós podemos entrar normalmente. E na Sport TV, nós somos proibidos, inclusive está no regulamento do campeonato da Liga Nacional de Basquete para esse ano 2012-2013. Na imagem não pode ser, nos termos que eles usam, suja por participação de outros veículos de mídia. Então, o que na realidade vai contra a democratização dos meios de transmissão, e aí acho que até o governo deveria trabalhar em função disso. Essa é a vaia, eu disse que é um aplauso vaia. A partir do momento que uma empresa que investe R$1 bilhão num campeonato, ele quer fazer uma transmissão mais agradável, mais bonita, e o que me chamou a atenção foi a menção dele, que o jogador ao final da partida retira a camisa. Como você vai entrevistar um jogador com o peito desnudo? Então ele deveria manter a camiseta para aparecer o nome do patrocinador, para aparecer o distintivo do clube. Isso, para quem está assistindo uma partida de futebol, é mais agradável. Mas agora, retirar o direito de participação, de informação, de comunicação de emissoras e profissionais, isso é a parte da minha vaia. Isso não é louvável dessa parte para a Rede Globo, que de fato vai ter o monopólio na transmissão do Campeonato Brasileiro. Meu amigo Carlos, isso só vai piorar. E, Carlos, é bom lembrar que essa questão da camiseta, né, no jogador já começou, né? Porque hoje é punido o jogador com cartão amarelo, aquele que tira a camisa para comemorar. Qual é o problema disso, né? O cara que dá um carrinho violento em outro jogador, ele é punido com cartão amarelo. Um cara que sai para comemorar um gol e tira a camisa também é punido com cartão amarelo, né? Que isso acontece no futebol, né, Luiz? Não tem nenhuma outra competição esportiva em que o jogador, ao comemorar um tento, tire o seu uniforme. Eu acho que a questão do uniforme está na regra do jogo. Ele tem que manter o uniforme, no caso do futebol, uma camiseta, um calção, meiões, chuteiras e caneleiras. Eu também acho que não pode tirar a camisa, porque acho que é um desrespeito com o próprio clube. Agora é lógico, a gente sabe de comemorações de final de jogo que valem título, que os jogadores extravasam a sua emoção tirando a camisa. O Manchester City foi campeão inglês este ano, depois de décadas, e quem que fez o gol? O argentino que fez o gol? Agüero. O Agüero tira a camisa aos 47 do segundo tempo, na virada do Manchester City. Eu acho que, normalmente, o jogador deveria se disciplinar porque ele é profissional. Imagina, a gente já fez essa comparação aqui, imagina um aluno do TCC, ao ouvir que recebeu 10, tira a camisa e sai comemorando no meio da banca. Quer dizer, não faz sentido.
né? É lógico, acho que assim, tirar a camisa para mostrar, sei lá, uma outra mensagem, um patrocínio escondido, alguma coisa, eu concordo também que não deve ter isso. Mas é como você disse, no momento de explosão do jogador, às vezes é um jogo que tá 2-2 num 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas para aquele jogador pode significar muito aquele gol. Então não dá para saber, é um momento, acho que então, muito pessoal. Ao contrário do que pensa Carlos Napolitano, o Luiz Moraes prefere jogadores desnudos comemorando seus gols. Mas o grande ponto ali no discurso proferido pelo Marcelo Campos Pinto era no final dos jogos, ou seja, de fato a gente consegue perceber que é um tumulto na entrevista, ou seja, várias pessoas acuando o treinador, acuando o jogador para a entrevista, então talvez seja isso que queira ver na televisão, ou seja, talvez um padrão europeu de ter aquela zona de entrevista com os patrocinadores ao fundo. Então acho que nesse sentido, pro telespectador é um produto mais interessante, Tuca. Mas de outro lado eu repito. A ideia, o modelo de zona mista que a gente tem nos grandes eventos funciona. Tem um espaço reservado e organizado para os jornalistas credenciados e fica também a vontade do atleta em ser entrevistado ou dar entrevista. Né? Ele que decide. Eu acho que esse modelo é interessante e evita aquela aglomeração que realmente não entrevista nada. Né? E que me ocorreu também, naquele jogo que o Palmeiras teve com o Internacional e que o Barcos fez um gol de mão, foi noticiado que quem passou essa informação foi uma repórter de campo e de uma emissora que não tinha ali, talvez, os direitos de transmissão. Quer dizer, então, de fato, um jornalista interferiu. Era da Bandeirantes. Da Bandeirantes? Bandeirantes tinha direito. Então tinha direitos, mas assim, é muita gente no entorno ali do gramado. O que o dirigente da Globo disse é que os jogos de futebol no Brasil tem uma infinidade de pessoas não dentro do campo de jogo, mas dentro da arena esportiva, que não tem nada a ver com a organização do jogo. Sim. Então são muitos repórteres, E na verdade, quando a gente vê um jogo no futebol europeu, a gente praticamente não vê ninguém atrás das placas de publicidade, a gente vê apenas repórteres fotográficos, né? E acho que nesse sentido ele quer cada vez mais fazer prevalecer o monopólio da empresa. A empresa, como você disse, investiu muito. Mas o que eu queria dizer sobre esse modelo do futebol brasileiro é que cada vez mais a gente vai ter um distanciamento dos clubes grandes para os clubes pequenos e médios. Então, esses patrocínios de cotas de televisão, de verbas de televisão para os clubes causam uma desigualdade que só vai se acirrar, o que já tem se acirrado há muito tempo. Então vejam, eu torço para um time pequeno, que é a Portuguesa de Desportos. A Portuguesa jamais vai chegar a uma final do Campeonato Brasileiro, como chegou em 96, com esse modelo. Assim como dificilmente nós vamos ver Atlético Paranaense, Coritiba... Qual o patrocínio da Portuguesa São Caetano, hoje? Curiosidade. Portuguesa tem o patrocínio master, que é a Irving Ferramentas. Então só aí você já nota o distanciamento, né? Então, a gente percebe que essa maneira de dividir o bolo só causa desigualdades. O que não acontece, por exemplo, no esporte americano, que a gente sabe que nas equipes de ligas fechadas, como a NBA, como a NFL, os clubes recebem a mesma quantia das televisões. É dividido igualmente para os clubes. Né? E para um existir, precisa do outro. É interessante perceber que, depois de 2003, quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, só houve campeões paulistas e cariocas no Brasileirão. O que também pode mostrar que são os clubes que têm mais recursos financeiros para brigar pelo título. E esse ano, no Brasileiro, aconteceu o cúmulo de se negociar por clube, né, os direitos. Exatamente, quer dizer, implodiu-se o Clube dos 13, a Globo interveio para fazer a negociação diretamente com os clubes e acabou pulverizando qualquer tipo de autonomia que os clubes tinham por meio da sua entidade representativa, que era o Clube dos 13. Então esse modelo, Carlão, é um modelo que vai fazer com que a gente só tenha campeões nos próximos anos, Corinthians, São Paulo, Fluminense, dificilmente vai aparecer um clube outsider e conseguir alguma coisa. Mas o que a gente não reproduz, de certa forma, o que acontece na Europa? A gente está chegando ao modelo, o modelo que acontece na Espanha, que tem 2 clubes que disputam o título. Né? O que fugiu do modelo é o seu clube, o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem verbas e patrocínios que jamais poderiam permitir que esse clube fosse rebaixado para a Série B. Né? Então, apesar desse aparato comercial, mercadológico, mercantilizado, a gente percebe que o futebol ainda tem esse componente lúdico e que tem a ver com o imprevisível, que é o que nos faz ficar apaixonados pelas disputas esportivas. Né? Eu vou adiantar, é sempre imponderável, sobrenatural de Almeida. Eu vou pedir licença para o Carlão, acho que eu vou inverter a ordem, porque uma discussão, um tópico que eu ia discutir tem tudo a ver com isso, então eu vou adiantar o meu tópico. Né? Que lugar que o Flamengo ocupou no resultado final do Campeonato Brasileiro? O Flamengo ficou em 10º por ali, 12º. 12º, né? É isso?
Não sei, mas vou checar aqui. Mas só pra ver, não tava lá no topo, certo? Não tava, a discussão é essa, não foi pra Libertadores, né? Por que eu tô falando isso? Pra discutir o valor da camisa do Flamengo. Né? Tá em discussão a mudança do patrocínio do fornecedor, não é patrocínio, é o fornecedor de uniformes do Flamengo, que deve mudar, se tudo der certo, de Olímpicos, né? Que virou uma grande empresa multinacional que fornece material esportivo para a América Latina toda, né? É uma multinacional brasileira. Empresa oficial do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. E que deve mudar, provavelmente, para Adidas e a Nike correndo por fora. O contrato do valor... o valor do contrato, desculpa, com a Olímpicos são de 25 milhões de reais por ano. Caso feche com a Adidas, esse valor vai aumentar em 10 milhões por ano, ou seja, pula de 25 para 30 milhões por ano. 35 por ano, e num contrato de 10 anos. E com um bônus, né, para alegria ou tristeza do meu amigo Sérgio Bruno, a Adidas oferece ainda David Beckham para jogar no Flamengo. Então veja só a movimentação, a mercantilização, que você vende o pacote, inclusive com o atleta. Já estou prevendo o Sérgio Bruno Trivelato desfilando por Pederneiras e Bauru com uma camisa Adidas autografada por David Beckham. Número 7. Né? Então, veja bem, Carlos, a gente está caminhando para essa mercantilização total. Né? Que só o valor da camisa, a gente sabe que em número de torcedores está a briga entre Flamengo e Corinthians. Mas hoje o Flamengo ainda é superior. Ainda é. Não, eu acho que hoje o Corinthians tem mais torcida no Brasil que o Flamengo. E o que acontece? Voltando à história da ascensão da classe C, o quanto eles estão dispostos a pagar numa camisa oficial. Quanto custa uma camisa oficial do Flamengo? Hoje entre 180 e 220 reais custa não é barato. Não é barato. E vende. 35 milhões de torcedores do Flamengo, se cada um comprar uma, já pagou. A empresa já está num lucro absurdo. Tá, ok? Então era esse o tópico que eu queria adiantar, que tem a ver com toda essa questão econômica que envolve o futebol e o esporte, né? Não, eu acho que era só isso mesmo que eu tinha que falar, pensar nessa história de uma melhoria na transmissão. Eu vou aproveitar, então eu vou adiantar também a minha futura vaia ao Grêmio, que eu farei daqui a alguns anos, que é com a construção da Arena do Grêmio, que eu acho uma ótima notícia para o time, mesmo que o Estádio Olímpico seja um estádio cheio de tradição, que eu estive lá ano passado e é realmente algo... Tem uma aura incrível o Estádio Olímpico, mas com a Arena do Grêmio, ótimo, um estádio moderno, padrões FIFA, estão se dizendo que vai ser entre os 3 melhores estádios do mundo, mais esse monte de elogios, ótimo. Nesse sábado vai ser inaugurada oficialmente a arena, vai ter um show de abertura com várias atrações a partir das 8 horas da noite, o jogo inicial vai ser contra o Hamburgo às 10h30 da noite, o Grêmio contratou até pessoas que trabalharam nas Olimpíadas de Londres, né, que trabalharam no show de abertura, de encerramento, para fazer esse evento, ou seja, está tratando com... Uma grandiosidade incrível. O Hamburgo é por causa do Campeonato Mundial? Exatamente, o Hamburgo por causa do Campeonato Mundial. O Renato Gaúcho vai estar presente lá ou não? Provavelmente deve aparecer lá, né, um pouquinho, né? Vai lá, faz mais um golzinho ainda no Hamburgo lá. Que ele fez dois, né, naquela oportunidade. Só uma informação, a gente falou que o Flamengo ficou em 12º, acertamos, ele ficou em 11º. Na média. Luiz, agora em relação a esse jogo contra o Hamburgo, o que o calendário não provoca, né? O Hamburgo vai jogar na sexta-feira pelo Campeonato Alemão, pega o voo 40 minutos depois, num voo fretado, ele tem que sair do estádio, chegar em 40 minutos para embarcar para o Brasil, vai chegar aqui no dia do jogo, os jogadores vão jogar, tem o domingo de folga e embarcam no domingo à noite de volta para a Alemanha. É o Santos de Pelé. Talvez um jogo comemorativo com a equipe que disputou o Mundial, com as duas equipes e não com times profissionais. Mas a questão que eu quero chegar é nem exatamente essa, e sim a questão financeira que está se envolvendo nisso. Só nessa cerimônia de abertura do estádio vão ser gastos 20 milhões de reais. Então o Grêmio já está gastando muito para fazer uma festa. Ok, ótimo, a torcida merece, o time está merecendo com esse novo estádio. O time não está merecendo muito não, porque deixou de ter a vaga direta para Libertadores. Eu digo em relação ao novo estádio, nem em relação ao futebol dentro de campo. Mas o que é curioso é porque nessa última semana foi
divulgado no blog Olhar Crônico, né, do Globo Esporte, que fala mais dessa questão financeira, né, dos clubes, que o Atlético Mineiro e o Grêmio foram os clubes que aumentaram sua dívida, que mais aumentaram sua dívida neste ano de 2012. Foram os dois times que mais investiram pesado mesmo no clube. O Grêmio trouxe o Elano, trouxe o Zé Roberto, o Atlético Mineiro trouxe o Ronaldinho Gaúcho, jogadores que não são baratos, longe disso, e conseguiram só um vice-campeonato e um terceiro lugar, o que ao mesmo tempo é muito bom pela vaga na Libertadores, mas ao mesmo tempo pode ser ruim no futuro, né? Porque vê-se claramente que foram times que, a exceção do Bernard no Atlético Mineiro, não revelaram quase ninguém. Não tá tendo um trabalho da base. Tá reclamando barriga cheia. Eu, como palmeirense vou ficar quieto. Mas pode causar um problema financeiro, como o Grêmio teve com o seu último grande time, que foi 2000, 2001, com a ISL, né? Financiava o time junto com o Flamengo. Quando faliu a empresa, o Grêmio faliu quase junto e caiu para a segunda divisão logo depois, com um dos seus piores times da história. Então, há o risco de acontecer, talvez não uma queda para a segunda divisão, uma quase falência, mas problemas financeiros muito graves no futuro com o Grêmio e com o Atlético Mineiro. Então, a minha vaia futura é que eu tenho esse medo de que possa acontecer isso com o Grêmio aí, com essa megalomania mesmo, com a Arena do Grêmio. Ô Luiz, mas o Grêmio não corre o risco de ser sede da Copa do Mundo, já que o Beira-Rio está pela metade ali as obras? É aquela coisa, eu acredito que em janeiro de 2014 vão chegar lá, o Beira-Rio mesmo pronto, vão falar, não, vai ser na Arena do Grêmio, porque acho que a questão política vai pesar mais forte lá no futuro. E o Grêmio, mesmo com o Fábio Koff sendo eleito, o Fábio Koff, né, foi a figura do Clube dos 13 nesses últimos tempos, acredito que o Grêmio hoje tem uma relação política melhor com o Marinho do que o Inter tem. Seguimos com você, Tucamérico. Bem, eu já adiantei a questão do Flamengo e o David Beckham, né? Então vai só ficar aqui um misto de vai aplauso, porque tem uma situação muito inusitada. Uma notícia publicada na Folha de São Paulo, né, durante a semana, no dia 6, foi na quinta-feira, é uma nota, na verdade, uma nota sobre doping, tá? Que diz assim, Comitê Olímpico Internacional tira medalha de 4 atletas de Atenas por doping. Ou seja, nós estamos no final de 2012... e estão analisando de novo, fazendo contraprova de urina de atletas que ganharam medalhas em 2004. Né? Eu acho que isso quebra um pouco a questão da comemoração, né? Você é campeão, tal. Eu não sei como resolver isso, é uma situação muito estranha. Porque você caça a medalha 8 anos depois, não estou defendendo, né? Mas naquele momento ganhou, você criou uma expectativa, todo mundo torceu, todo mundo ficou feliz. Depois de 8 anos você altera quadro de medalha. Muitas vezes fechou contratos de patrocínios valiosíssimos. Camarada ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Camarada, por que vou justificar o camarada agora? Gostei da palavra camarada do meu amigo Carlos Napolitano. Os 4 atletas são do leste europeu, né? Então os punidos foram Yuri Bilonog da Ucrânia, que foi ouro no arremesso de peso, o Ivan Tsikhan da Bielorrússia, aqui na notícia está Belarus, né, mas a Bielorrússia, que foi prata no lançamento de martelo, e 2 medalhistas de bronze, a russa Svetlana Krivelyova no peso e a Irina Yatchenko, também da Bielorrússia, no disco. Todos do atletismo. Todos do atletismo. E o COB ainda está esperando a União Ciclística Internacional notificar nosso amigo Lance Armstrong, né? Parceiro do Sérgio Bruno Trivelato, que ele torceu muito pelo Lance Armstrong, né? Que ele vai perder a medalha de bronze de Sydney 2000. Mas, Tuca, o que estranha é que em alguns casos a justiça desportiva é muito célere. Então, por exemplo, em 88, o Ben Johnson bate o recorde mundial de 100 metros, uma prova das mais espetaculares que eu já vi na minha vida, né? Que foi os 100 metros rasos contra o Carl Lewis. No dia seguinte, caçaram a medalha dele. Né? Nossa, eu nunca vi uma prova e contra-prova terem sido examinados tão rapidamente. E quando o Maradona jogou a Copa de 94 nos Estados Unidos, ele também foi eliminado da competição 2 dias depois de enfrentar do jogo Argentina e Grécia, em que ele marcou o seu último gol na Copa do Mundo. Então, eu não consigo imaginar por que em alguns momentos os controles antidopagem são tão rápidos
E em alguns casos a gente demora quase uma década para chegar a esse Eu consigo veredito. tecer alguma hipótese, né? Que naquele eles estão, entre aspas, guardando as amostras para que quando a tecnologia, os exames, as possibilidades sejam criadas, essa urina possa ser testada novamente. Você foi medalhista em alguns jogos abertos no interior, não? Não, eu só participei e vou postar. Eu tinha um diploma, achei o diploma que eu participei, eles forneciam um diploma de atleta, vou postar no Facebook. Você não foi medalhista? Não, era difícil. Correria risco de perder? Não tem nem risco de perder medalha. Não tem nem risco de perder medalha e também, coitado, doping em jogos abertos é cachaça, né? Passa a bola aqui no Observatório do Esporte agora para João Paulo Benini. Bom, eu quero falar de eleições. Na escalada do programa eu falei que ia comentar sobre o Palmeiras e também o Flamengo, mas não podemos esquecer do nosso Noroeste, que teve eleições na última terça-feira. O empresário Anis Buzalaf foi eleito, mas após as eleições já há vários problemas com os parceiros que o Noroeste vai firmar para a temporada 2013. O representante do empresariado que ia colocar jogadores e dinheiro no Noroeste, ao final da entrevista coletiva pós-eleição, disse o nome de um treinador, Antônio Lucas, que seria, inclusive, nascido em Garça. No dia seguinte, em link do Tem Esporte, da TV Tem, ele mudou já o nome. O Antônio Lucas seria um coordenador e o Solito, ex-goleiro do Corinthians, seria o treinador. Na tarde da quinta-feira, o site da Rádio Auriverde deu em primeira mão a notícia de que Solito não viria mais para ser o treinador do Noroeste e que esse grupo, inclusive, não injetaria mais dinheiro nem jogadores. Então, assim, é uma nuvem muito pesada para um clube que elegeu o Anis Buzalaf em função de ter um grupo financeiro por trás que pudesse bancar o Noroeste. Foi uma jogada isso? Eu não sei se foi uma jogada, mas eu acho que as pessoas que estão assumindo a diretoria do clube agora, estão nesse processo de transição, deveriam explicar melhor as situações. A gente já sabe do distanciamento que existe entre Noroeste e a cidade de Bauru, não consegue cativar novos torcedores e não vai ser dessa forma que vai conseguir cativar ninguém. Então, tá na hora do Noroeste se posicionar junto a toda a imprensa da cidade e a imprensa do estado de São Paulo, que acompanha os times do interior. Então, tá na hora de tirar essa cortina de fumaça que tá em cima e jogar as claras. É muita confusão e muito pouco tempo, né? Para 4 dias aí é muita confusão. Voltando a falar de eleições, e uma que vai refletir bastante, a tendência é essa, nos esportes olímpicos, foi a eleição no Flamengo nessa semana. A Patrícia Amorim, atual presidente, não conseguiu a reeleição. O Eduardo Bandeira de Mello, que era um candidato da oposição, foi eleito e já disse que vai voltar os investimentos do clube para o futebol. Isso quer dizer que a ginástica, a natação e o basquete, que são os 3 principais esportes em que o Flamengo sempre está disputando medalhas, as primeiras colocações, devem ter uma restrição orçamentária muito grande para o ano de 2013, a partir do ano de 2013. O Flamengo, que na noite da última quinta-feira venceu o Regatas Corrientes pela Liga Sul-Americana, acabou ficando em terceiro colocado. O Regatas foi o campeão, Brasília foi vice, o Flamengo foi terceiro e o Peñarol de Mar del Plata o quarto. A competição foi jogada em Corrientes, na Argentina. O Flamengo, se vencesse por 13 pontos, seria o campeão. Aí, por causa de average, né, que 3 times ficaram com 2 vitórias, o Flamengo acabou caindo para a terceira colocação, ficou atrás, inclusive, de Brasília. E montou um timaço para esse ano. É o time a ser batido no Campeonato Nacional. E já com uma perspectiva sombria, de chegar em junho, que é a hora que encerram os contratos desses atletas que estão lá, inclusive jogadores de seleção, como o Marquinhos, que começou aqui em Bauru, Vitor Benite, o próprio Olivinha, o Marcelinho Machado, que está afastado em função de uma contusão, mas esses jogadores podem chegar no mês de junho e não ter mais contrato. E aí... Mas é preciso pagar o David Beckham que vai chegar. Então. Só que aí são algumas situações que o esporte olímpico é deixado de lado. E acho que a situação não é bem por aí. Você tem que fortificar todos os esportes que o Flamengo atua. Não só o futebol, ou só o basquete, só esse ou só aquele. Ô, João, o ano de 2012 definitivamente não foi nada bom para Patrícia Amorim, né? Perdeu a reeleição para
Para vereadora. E perdeu a eleição para presidente do clube. Então, acho que se refletiu-se nas urnas o péssimo trabalho que ela fez. Ela trouxe Ronaldinho no ano passado, fez aquela festa toda. Em campo, no Flamengo não conquistou resultados. Nos outros esportes também o Flamengo não tá mais com aquela pujança toda. Então acho complicado. E a terceira é do Palmeiras, que vai ter a eleição provavelmente na semana que vem. E agora o Palmeiras, os 3 candidatos estão dizendo que a solução para o Palmeiras é um diretor executivo remunerado. Como tem o Rodrigo Caetano, que já foi do Grêmio, já foi do Vasco, hoje está no Fluminense. Mas ninguém fala em arrumar a casa. Arrumar internamente. Estão dispostos a pagar para o Rodrigo Gueamal, que é um novo executivo da área de esportes, o trocado de R$300 mil por mês. Já tem o Valdívia, que custa 500. Aí vão falar que não vai sobrar dinheiro para montar time, para trazer jogador de qualidade. Então o Palmeiras está precisando, primeiro, uma coalizão interna para que o time consiga se reerguer. E depois parar de pagar para pessoas que não vão chutar a bola dentro de campo salários estratosféricos. É irritante a insistência no Valdívia, né? Sabe, o Valdívia, tá na hora de chegar pro Valdívia e falar assim: Valdívia, nós devemos mais X para você de salário até o final. Vou te dar carta branca agora e a gente não paga o salário, você arruma time para jogar, joga onde você quiser, ok? Beleza, muito obrigado pelo que você fez, pelo que você não fez e tchau pro Valdívia. Por que você tá tão preocupado assim com o Palmeiras, João Paulo? Porque eu acho que a gestão do futebol ela precisa ser tratada de uma forma distinta. Ok de você trazer, legal, você trazer um diretor executivo para que realmente tome conta. Agora, não pela barganha de R$300 mil. É muito dinheiro. Você está levantando um ponto que eu acho interessante, que os clubes esportivos no Brasil, aqueles que têm futebol profissional, eles vivem uma dualidade de gestão. Porque uma coisa é cuidar do futebol, outra coisa é cuidar da parte recreativa, desportiva do clube. O modelo europeu é que o futebol profissional é gerido por uma entidade com ações em bolsa, uma entidade SA. Né? E o clube é gerido como uma agremiação, que vai ter um presidente que vai cuidar da parte associativa, recreativa, patrimonial, e que vai cuidar dos outros esportes. Aqui no Brasil é um problema, porque, veja, o Palmeiras vai eleger um presidente com quantos votos? 3 mil votos? Né? É o voto do conselho. O Flamengo elegeu o seu presidente, me parece, com cerca de 6 mil votos. Né? Um clube que a gente está dizendo aqui que tem 35 milhões de torcedores. Então esses torcedores dificilmente são ouvidos na gestão do clube, deveriam. Mas eu acho que para isso o futebol profissional tem que ser gerido como uma empresa SA com ações em bolsa e o clube tem que ser gerido pelos seus sócios. Quem manda no clube é o sócio que vai reclamar da piscina, da quadra de tênis, do ginásio de esportes. Agora, futebol profissional é outra coisa. Um comparativo poderia ser feito, João, é verificar quanto que uma empresa do mercado com o mesmo faturamento do Palmeiras paga para um executivo, né? Eu não sei quanto vale o mercado executivo aí, mas entendo que seria bem abaixo desse valor de 300 mil. Se a gente for pensar que o Felipão ganhava R$750 mil para ser treinador de uma equipe e que o Gilson Kleina ganha mais ou menos isso que você acabou 300. Ganha 300, quer dizer, são R$600 mil para gerir o futebol, né, no campo e fora dele. É muito dinheiro, de fato. Bom, eu toco a bola agora para Luiz Moraes. Eu vou pegar a bola bem laranjinha, que eu vou fazer um aplauso a Anderson Varejão, que foi o grande destaque brasileiro na NBA. Ele é o líder em rebotes hoje na temporada regular. Ele tem uma média de 15,4 rebotes por jogo e inclusive bateu um recorde da história da NBA. Ele está há 10 partidas pegando mais de 15 rebotes. 15 rebotes ou mais. É um recorde muito antigo, que permaneceu por mais de 20 anos, que eram de 6 partidas apenas, e o brasileiro aí conseguiu quebrar. Ele, além de liderar também o número de rebotes por jogo, lidera a quantidade de double-double, que são os 2 dígitos em dois fundamentos diferentes. Está à frente, por exemplo, de LeBron James, até, que é o terceiro colocado na lista. O LeBron tem 11 double-doubles, o Anderson Varejão tem 14. Lógico, todos conquistados ali com pontos e rebotes.
ao lado do Zank Randolph, do Memphis Grizzlies, que também tem 14. Agora, Só que o Anderson Varejão tá mal pra caramba na questão, o clube em que ele está. O Eu queria Cleveland falar. Cavaliers é penúltimo colocado na tantos Conferência recordes, Leste. o time não ganha nenhum jogo. É o Barcos do Palmeiras. O cara tá jogando sozinho, a fase do Cleveland não é das melhores. O Irvine, que é um jovem armador que tá no Cleveland Cavaliers, tá machucado, que seria a grande estrela do time. O Anderson Varejão tá levando a responsabilidade nas costas, mas é uma partida de basquete, você não ganha só com um jogador. Você tem que ter um time, e na NBA principalmente, tem que ter um elenco E não ganha que só, ajuda. e não ganha só com rebotes, Luiz Moraes. E não ganha só com rebotes também, apesar que ele tá pontuando bem. Quer dizer, fica imaginando o seguinte, né? Ele evita que o time leve muito mais pontos ainda, né? A bucha era pra ser maior. E vou fazer uma vaia à Federação Paulista de Basquete, que ainda não marcou o 5º jogo da final entre Pinheiros e São José. Antes, quando foi lançado o calendário, a princípio era no dia 15 de novembro para ser realizada essa partida, só que até agora não foi. Ia ser nesse domingo, depois foi adiada para quinta-feira, só que foi adiantada para quinta-feira, só que nessa última quinta-feira, que teve partidas do NBB. O São José e o Pinheiros estão participando também dessa competição. O NBB não abriu mão de tirar esses jogos para uma outra data, o que há uma discordância de minha parte. Acredito que João Paulo Benini também não concorda com essa postura. A final do Campeonato Paulista é muito mais importante do que a 4ª rodada do NBB, que pode ser jogado para qualquer data e você finaliza o Campeonato Paulista, fecha a tampa do caixão e vamos jogar o NBB. Inclusive, nessas duas oportunidades, o São José ganhou de Limeira, jogando no Lineu de Moura em São José, e o Pinheiros jogando em casa, perdeu para o Paulistano no clássico da capital Existe a possibilidade paulista. da final do Paulista ser o jogo preliminar da final do NBB? Olha, o problema é se os times que chegarem na final do Paulista serem os mesmos da final do Não NBB. pode aproveitar o jogo do NBB para fazer o final do Paulista? Faz o mesmo jogo. Pega Ou uma só seguir a recomendação do Murilo, que falou no Twitter que a data poderia ser dia 29 de fevereiro, o jogo. Mas às vezes a gente tem problemas no calendário do futebol brasileiro e tem problemas no calendário do basquete brasileiro. Bom, vamos falar agora de um jogo bem diferente, os videogames, que fazem parte da rotina de muitos jovens e aficionados por jogos. Diria que é mais do que isso. Essa prática se popularizou e proporciona vários níveis de competição. Existem torneios em âmbito nacional e internacional, que seguem os formatos de disputa do esporte e distribuem prêmios aos melhores competidores. Com isso, alguns jogadores são contratados para passar horas treinando em frente à tela, recebendo salários e bonificações por suas conquistas. André Buff é tricampeão pan-americano de FIFA Soccer, jogo de futebol virtual, e contratado da equipe PlayArt. Ele joga desde 2006, quando estreou em competições internacionais. O repórter João Vitor Bellini conversou com o André para saber um pouco da repercussão que as disputas virtuais estão tomando. Então, os eventos são, assim, grandes, cada vez maiores, com patrocinador e tal, porque eles também mostram suas marcas lá, porque o grande público deles, na realidade, são os próprios jogadores, fazem cada vez mais produtos diretos para a linha, para os jogadores mesmo, assim, porque os outros caras que se jogam se espelham nesses que vão para os torneios e tudo mais, então é uma forma de marketing boa para eles. O PlayArt é um time, né, de multigame, assim, tem várias modalidades, os caras apoiam, o dono abate imposto e tudo mais, também mostra um pouco sua marca nas coisas e fornece equipamento, paga mensalmente e tudo mais. Então, assim, fundamental a existência deles para a gente poder jogar os torneios, por exemplo. Mas do restante, por exemplo, para o Mundial, a viagem, a hospedagem, é tudo por conta do torneio. E cada vez tem mais gente indo assistir também, passa na televisão direto, então está se tornando, assim, cada vez maior e com prêmios maiores e tudo mais. Mas é só pelo fato de ser mundial, pela mídia, por exemplo, tem um Mundial, que o último em Dubai que eu fui, os caras transmitiram ao vivo no site da FIFA, então é interessante. E não pode errar, né? Os caras têm que fazer o negócio bem organizado, com o horário certinho. Você, como jogador, dá pra dizer que o videogame pode virar um esporte? Cada vez, como eu falei, tá maior. Acho que a probabilidade é que daqui, por exemplo, 10, 15 anos, tenha bastante gente vivendo disso. Também, por exemplo, hoje eu diria para você que não é.
A evolução dos controles e o uso de sensores de movimento, exigindo maior movimentação, tem levantado uma discussão. Poderia o videogame se tornar um esporte? Ainda mais, poderia estar numa Olimpíada? O repórter Fernando Martins conversou com Márcio Pereira da Silva, professor doutor do Departamento de Educação Física da Unesp de Bauru, que deu sua opinião. O que você pensa sobre a definição de esporte olímpico e o videogame? Da origem como um esporte na Grécia e hoje, assim, com a implantação do videogame. O que você pensa disso? Você acha viável? Acha que é interessante? Na realidade, nem tem como analisar sobre o âmbito de viabilidade ou não. Até porque dependendo do local que tem a possibilidade de sediar, né, uma Olimpíada, existe uma certa abertura quanto à inclusão de modalidades, né, que não faziam parte anteriormente do quadro dos chamados esportes olímpicos, né. Independente do que seja hoje sugerido como incorporado aos chamados esportes olímpicos e com isso fazer parte das Olimpíadas, em relação à questão conceitual daquilo que foi proposto lá no início, o que acontece agora, houve muita modificação, né? O chamado olimpismo, né, é um valor, talvez, que já não se mantenha nos dias de hoje. Márcio destaca ainda que, mesmo com a necessidade de esforço físico, as novas tecnologias não substituem um esporte por terem movimentação limitada e não técnica. Com as novas tecnologias que permitem captação de movimento. Então, se a gente fosse apresentar vantagens e desvantagens, entre eles, né, o com movimentação muito restrita e pela repetição ele expõe o organismo, né, a uma série de doenças associadas à movimentação repetitiva, né. Os que trabalham com captação, eles poderiam auxiliar ainda como ferramenta, se a gente for pensar na atual situação de um crescente sedentarismo, né, e muitas horas à frente de monitores, embora tenha a situação de ficar à frente de um monitor para você visualizar o efeito da sua movimentação, você tem um ganho adicional que seria o gasto energético. Então, como envolve em algum contingente a movimentação, você teria isso como um aspecto favorável. Mas como um estímulo à movimentação, que não substitui uma movimentação num ambiente livre, independente da execução do jogo. Quando a gente utiliza esse mesmo modelo de tecnologia, que envolve captação de movimento, com a questão técnica de movimento, aí ele já seria, em determinada escala, contraproducente. Porque, embora exista a possibilidade de você simular jogos envolvendo a movimentação específica do tênis, de corrida, o padrão de movimento é totalmente diferente. Ele é muito restrito, não requer componentes técnicos, né? Então, enquanto aprendizagem de movimento, pelo menos as tecnologias que eu tive a possibilidade de, em algumas situações, vivenciar ou conhecer um pouco, eles são muito restritos. Então, pelo aspecto técnico, nada substitui a livre movimentação, orientada, né, de acordo com o objetivo da aula, o que quer que seja, mas eu vejo como algo que possa ser positivo se a gente considerar outros modelos de jogos. Se for fazer uma relação custo-benefício, esse modelo, comparado àqueles outros modelos em que há uma restrição de movimento, eles levam vantagem. Se a gente for avaliar a questão técnica de movimento, né, essa movimentação, ela foge ao padrão do movimento convencional. Então, um jogo de corrida, a movimentação que eu executo para simular a corrida a partir da captação de movimento é diferente dos padrões que eu utilizaria numa corrida normal, realizada na pista, em campo, na rua. O tênis e todas as outras modalidades que eu tive a possibilidade de observar a movimentação executada para o jogador. Então, nesse aspecto, quando a gente considera a questão técnica de movimento, ele não seria eficiente. Agradecemos ao Márcio Pereira da Silva e ao André Buff pela participação.
E para perguntar a opinião sobre esses games tentando espaço no mundo esportivo, passa a bola agora para Tuca Américo. Bem, eu acho que aqui a gente vai ficar um pouco no terreno de criar cenários futuros, né? E não dá para concordar ou discordar. Eu acho que o que nós estamos aqui fazendo é refletindo, pensando um pouco sobre as possibilidades. Então eu não vou discordar nem concordar de ninguém nesse momento. O que eu acredito é que existe uma tendência a que essa virtualização, em um momento, se converta em esporte. Não posso nem dizer de que jeito. Acho que podem até nascer esportes que incorporem essa virtualização, né? Eu gosto de dar um exemplo, um tipo de jogo que pode virar uma virtualização. Não sei se vocês já andaram no shopping e viram aqueles jogos de dança, né? Eu acho que isso tem um potencial que um dia pode virar um esporte. Mas eu não acredito que esses esportes possam estar dentro de uma Olimpíada. Eu acredito que possa criar tipo um X Games. Como você tem lá dos jogos radicais, vai criar um tipo de uma Olimpíada que vai privilegiar esse tipo de atividade, que é uma mescla de atividade física e virtual. Como a gente considera, por exemplo, o skate, esporte, a bike street, um esporte, mas a gente sabe que isso dificilmente vai ser aceito como um esporte olímpico, um esporte tradicional, qualquer ideia que a gente tem tradicionalmente de esporte. Mas você pode criar ambientes como os X Games, que eu acho um exemplo legal, e essas atividades vão estar incorporadas lá dentro. É que são duas questões aí, né, Tuca? A primeira é que houve um abaixo-assinado para fazer com que alguns games se tornassem esportes, modalidades olímpicas. Sim. Eu acho que aí é um outro salto. É outro tipo de discussão que vai enveredar pela discussão do dinheiro, do investimento. Exatamente. Na verdade, a gente já comentou aqui sobre a reivindicação dos jogos mentais, né, dos jogos de baralho, de cartas, como o poker ganharam o status de esporte. É apenas uma questão de grana, de dinheiro. Sim. Eles vão ter mais legitimação se forem considerados esportes. Aqui, antes de se tornarem esportes olímpicos, ou reivindicar esse direito, a discussão é, isso pode ser esporte, considerado esporte ou não, né? E aí o nosso colega Márcio Pereira, ele acho que foi feliz, porque não dá para você pegar uma atividade de corrida em pista e virtualizar isso e achar que isso numa tela de computador vai ser esporte. É outra coisa. Mas há outros games que têm uma dinâmica de motricidade, inclusive, que talvez daqui a algum tempo possamos até considerar que sejam esportes, porque a virtualização ocorre de outra forma, de outra maneira, né? Há jogos que são pensados para computador que não têm correlatos na nossa vida real. Sim. Né? E só buscando outro exemplo, né? A gente tem uma separação de jogos olímpicos de verão e de inverno que só na nomenclatura. Mas os Jogos Olímpicos de Inverno foi feito para atender modalidades que não são tão populares e que não são globais. Mas existe essa... E a gente vê, pelo menos em nível de importância global, que os Jogos de Inverno são muito menos importantes. Nos últimos anos vem assumindo uma importância maior em função da mídia, em transformação de negócio. Mas a gente não pode dizer que aquele tem um tipo de um triatlo lá, que é esqui, caça e não sei o quê, e dizer que aquilo é uma coisa comum que vai ser praticada por todos, e tem seu espaço de disputa. Então eu acredito que existe um potencial muito grande para esses jogos eletrônicos, para os videogames, e o mais importante ainda, que eu acho que o que determina também a transformação disso numa modalidade, é o número de praticantes, a importância que se dá para isso, e quando a gente olha para os jovens, com certeza a gente nota que daqui a 15 anos a gente já tem uma game cultura, isso já vai fazer parte da vida deles. Então vai existir um espaço não só social, financeiro, para que isso esteja inserida como prática, bem entre aspas, esportiva. Você é ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Você também pode acessar o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório de hoje chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Zeca Marques, Carlos Napolitano e Tuca Américo. Equipe de produção: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortes, Fernando Martins, Marina Goulart, Paulo Beraldo e João Vitor Bellini. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Carlos Napolitano e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte.
o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.